Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Ouvi Falar. Hoje eu vou atender ao pedido do Luiz Ramos, que ele pediu lá nos comentários dos vídeos para eu explicar um pouquinho mais sobre o conceito sombra. O que quer dizer sombra? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre esse arquétipo sombra, tá? O que o Jung quis dizer quando ele fundamentou ou criou esse termo sombra. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, ainda acho que vai ser bem pouco para explicar todo o complexo da sombra, mas a gente vai tentar. Roda a vinheta. Bom, vamos lá, marujos e marujas navegantes deste oceano chamado inconsciente. Bom, eu falei que a gente ia tentar, mas eu não vou tentar, porque se você é meu paciente, você já esteve no setting comigo, eu já ensinei você que tentar é não fazer. Mas isso eu explico em outro vídeo depois. Nesse aqui nós vamos falar do conceito sombra. E o que o Jung quis dizer ou buscou explicar para nós quando ele criou esse arquétipo. Então, o que é o arquétipo sombra, tá? Bom, pessoal, segundo Jung, quanto mais houver luz, mais haverá sombra. Mas vamos entender de onde surge, como começa esse complexo, de onde ele vem. Bom, vale lembrar que aqui eu uso termos muito fáceis, eu uso termos mais acessíveis, para que fique mais claras as explicações sobre os conceitos da terapia junguiana. Obviamente que eu faço isso para ficar de melhor entendimento do todo. Por quê? Porque muitas vezes, até mesmo para nós, que somos estudiosos do campo da psicologia, que estudamos o material do Jung, fica muito complicado entender alguns termos e algumas explicações que vêm dessa teoria tão complexa, mas também tão importante, que é a psicologia analítica. Um desses termos que ele fala muito e que a gente ouve muito e que com certeza você já ouviu por aí é a sombra. Mas o que é a sombra? Então veja, de uma forma muito rústica até dizendo, vamos pensar que quando a gente nasce é colocada uma mochilinha nas nossas costas, uma mochilinha fictícia, e nessa mochilinha está escrito sombra. Então tudo que a gente não pode, tudo que os nossos pais vão reprimir, tudo que a sociedade vai proibir, a gente vai colocando nessa sombra. São coisas, a gente vai pondo nessa mochilinha, são coisas que eu não posso perceber ou que eu não posso ter acesso. Então, fundamentalmente falando, o que é a sombra? A sombra é o contraponto do ego. Então, e se você quiser saber mais um pouquinho sobre o ego, ó, esse vídeo aqui, tá aqui do lado, eu explico na verdade, como que o ego funciona, como que ele se fundamenta, como que ele se apoia, ele se alicerça, etc e tal. Voltando para a sombra. Por que a sombra ela é tão importante para nós? Todo processo terapêutico, nós vamos de encontro à sombra, nós precisamos identificar nossa sombra. Por quê? Porque quando eu começo a perceber essa sombra, esse conteúdo que está mais inconsciente, que está mais enterrado dentro de mim, eu começo a entender e compreender alguns gatilhos e algumas coisas que me deixam mais travado, coisas que eu não consigo resolver. Então, muitas vezes eu coloco a minha sombra no outro, nesses adversários, nesses inimigos que eu vou criando no decorrer da minha vida. Então veja, quando eu percebo a minha sombra e eu projeto ela em alguém, eu estou tentando, porque eu não vou conseguir, por isso que eu estou usando o termo tentar, eu estou tentando desconstruir a minha sombra no outro. E aí o que acontece? Eu desconstruo essa sombra no outro, mas ela efetivamente não está desconstruída, ela não está interpretada, ela não está encarada. Por quê? Porque ela continua em mim. Então o outro, eu ter raiva do outro, eu ter ódio do outro, eu abominar o outro, nada ajuda a resolver o meu complexo sombrio. Eu preciso entender a minha sombra. E agora você pode estar se perguntando, então quer dizer que tudo que eu não gosto no outro é a minha sombra? Isso. Mas Rafa, você já falou e eu também já ouvi falar por aí que isso aí que você está falando chama-se projeção. Sim, a projeção é o ato de eu colocar a minha sombra
no outro. Mas o que eu odeio no outro é meu. Ele está lá na minha sombra. É assim, ó, veja, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu estou caminhando nas ruas de São Paulo, né, que não é muito difícil disso acontecer, e eu vejo alguém em situação de rua passando fome, eu consigo me compadecer com aquela situação, mas eu não consigo sentir a fome daquela pessoa. Então eu vou colocar de uma maneira que eu conheço, na fome que eu já senti, a dor daquela pessoa, mas não é em si a dor daquele indivíduo. É só uma forma que eu encontro de me familiarizar com aquilo ali. Então eu vou pegar o que eu já conheço por fome e projetar naquela situação, para eu conseguir entender o que ele está passando. Mas a nossa fome, a nossa sensação de fome nunca será igual. Então o que eu estou dizendo? Vamos pegar aqui, e aí eu não quero entrar nessa questão política, que é só um exemplo para nós conseguirmos elucidar um pouquinho a sombra. Quando eu pego figuras polêmicas como Bolsonaro e Lula, e aí eu vou usar os dois porque é uma polarização de direita e esquerda que a gente está acostumado a viver, quando eu bato muito no Bolsonaro, do tipo de odiá-lo, porque ele é isso, ele é aquilo, esta é a minha sombra. Então parte daquilo que eu projeto no Bolsonaro é meu. Assim como quando eu olho para o Lula, um corrupto, um safado, um vagabundo, parte desta sombra é minha. Então aquele aspecto é meu. E como eu faço para entender isso? Eu não consigo, lembra que eu acabei de falar? Eu não consigo sentir a dor, a fome ou a falta do outro. Então para eu me familiarizar, eu pego uma informação que eu tenho. A sombra é sempre o antecessor daquilo que eu vivo aqui fora, que eu vivo na minha consciência. Então seria mais ou menos dizer que sempre para um discurso moralista eu serei amoral. Por isso que nós vemos aquelas ideias de um pai de família, né, um cara totalmente direito. O que é o arquétipo pai de família? É o cara patriarca, chefe da família, que senta à cabeceira da mesa, que é servido primeiro por sua esposa. É aquela forma bem rústica de como o masculino se apresenta para o mundo, de como a gente ainda tem referências deste mundo masculino. E aí, do nada, eu descubro que este ser, ele está envolvido com prostituição, ele trai a mulher, ele faz tráfico de drogas, ele é um criminoso, ele transgride as leis. Porém, dentro desta sociedade, ele é visto como um homem de conduta ilibada. Isso é uma expressão sombria. Então a sombra são conteúdos que eu tenho dentro de mim, que estão lá no meu inconsciente, mas que eu não tenho autorização de acessá-los. Então eu reprimo e como eu entro em contato com eles? Projetando. Deu para entender, galera? Ó, eu vou parar por aqui, porque aqui a gente já começou a ter um conceito de como identificar, né, essa sombra, como que ela surge, como que ela aparece. E agora, no próximo vídeo, eu vou explicar um pouco mais como que a gente pode perceber quando esta sombra está querendo aparecer. Tranquilo? Galera, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Se você gostou, manda comentário, dá sugestão de vídeo, faça como o Luiz Ramos, que pediu para eu falar um pouquinho mais sobre a sombra, e é o que eu estou fazendo. Agradeço a todos vocês que preferiram estar aqui do que em qualquer outro lugar. Beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço.